Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 9, o nosso tema é Os Gibeonitas enganam Josué. Nessa lição nós vamos ver, meus irmãos, que Josué ele foi enganado, ludibriado mesmo, de uma forma, vamos dizer assim, como é que a gente pode dizer? Como quem diz, você tá de brincadeira, né? Mais ou menos assim. Texto do dia. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Ou seja, tendo discernimento, meus irmãos, tendo discernimento para poder fazer as coisas, para não acreditar em qualquer coisa, para não clicar em qualquer coisa, não abrir qualquer vídeo, não abrir qualquer bobagem que pode ser um vírus para o seu celular e também para não acreditar em qualquer situação. Quando Deus fala, quando Deus manda, vamos obedecer a Deus. Nossa síntese: precisamos estar vigilantes contra aqueles que, com artifícios mentirosos, tentam nos fazer abandonar a nossa fé. Aquele velho jargão, qual que é? Não tem nada a ver, não tem problema, não é pecado. A tatuagem, não é pecado. Tatuagem, não tem problema. Ah, não tem problema? Não tem problema, símbolos não tem problema, que não sei o que. Eu estava assistindo uma reportagem que o comandante da rota estava falando assim pro homem que ele abordou. Você sabe o que significa isso? Não, senhor, não sei. Não, senhor, não sei. Aí falou assim, então você tem que pesquisar, porque essa tatuagem que você tá... Esse risco que você está fazendo na sua perna aí é associado a uma facção criminosa. Mas eu não sabia. Às vezes a pessoa sabe, mas claro que sabe. O crente sabe que tatuagem não é de Deus. Às vezes eu vou escrever Jesus, eu vou escrever só Jesus, eu vou fazer uma flor para minha não sei o que. Irmão, não faça. Mas ainda eu tenho, acho que é Êxodo, eu não lembro agora, me fugiu até na mente qual que é a passagem. Em Levítico, fala que não é para riscar o corpo, mas não tem nada a ver, porque pode. Você está falando que não é? Mas se a gente for levar em consideração aquilo que fala em Levítico, a gente tem que voltar aos rituais, nós temos que voltar a sacrificar os animais, nós temos que voltar a guardar o sábado, a não comer carne de porco, e blá blá blá, não sei o quê. Irmãos, tem coisas que Jesus não precisa descer da terra para falar para nós. Você faz uma tatuagem, você está ingerindo milhares e milhares de substâncias tóxicas no seu corpo. Ah, mas e que a gente come, que não sei o que, mas o que a gente come muitas vezes é inevitável. A gente pode evitar de comer muita coisa que não presta. O que eu estou citando aqui de Josué, que o inimigo nos engana, que muitos líderes nos enganam falando que não tem nada a ver, falando que não tem problema. Ah, não tem problema, vai fornicou, não tem problema, vai lá, pede perdão, tá tudo certo. Não é assim, meus irmãos, que funcionam as coisas. Não é assim que são as coisas. Aqui, Josué achou que apenas um povo que estava ali, que pegaram, e esse povo era povo muito unido, porque todos ficaram no mesmo propósito. Pão bolorento, vestes, né, desgastadas, e foram lá, não, mas vocês sempre, não, nós não, que nós somos um povo aí, que não sei o que, estavam maquiando quem realmente eles eram, e é assim que o inimigo das nossas almas faz, ele maqueia aquilo que ele é, como diz o velho jargão, ele não vem com um chifre e um tridente, não, ele vem numa coisa que te atrai, numa beleza que atrai a nossa vida, de uma coisa interessante que nos atrai, e assim que aconteceu com Josué. Que beleza que era. Que beleza que era que atraía. Era um povo que estava sujeito a Josué, que não tem nada a ver, que Josué também não queria também ficar em guerra toda hora, mas era para Josué ter destruído aquele povo. Mas aqui no texto bíblico, Josué capítulo 9, versículo 1 ao 6 e versículo 15 ao 16, no versículo de número 3, e os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rodos remendados. Irmãos, o exército de Israel não era um exército numeroso, não era um exército poderoso que tinha armas de guerra de última geração, que a gente pode dizer. Não, meus irmãos. O diferencial do exército de Israel, o exército dos hebreus, era o quê? Era a presença de Deus que garantia a vitória na batalha. E esse povo, como era um povo muito místico,
Porque o povo, principalmente na época de Josué, nós vemos que aqueles povos ali eram povos muito místicos, ainda hoje ainda é místico. O que eles fizeram? Mas esse Deus que está com este povo, esse Deus vai destruir, esse Deus é poderoso. Ele vai destruir, esse povo está com Deus aí, esse Deus deste povo, e começou a levar aquela fome, porque se destruiu Jericó, o que será de nós? Foi isso que aconteceu. A nossa introdução. A notícia a respeito da vitória sobre Jericó e Ai espalharam-se rapidamente por todas as cidades, reinos e vizinhas, motivo pelo qual os gibeonitas ficaram bastante preocupados. Irmãos, quando Deus ele destrói, foi o próprio Deus que destruiu Jericó, a notícia se espalhou em Ai, em todas as regiões, em todos os reinos da época. Então nós vemos que os gibeonitas ficaram sim muito preocupados. Porque a notícia se espalhou, porque Jericó era uma cidade, não tinha como vencer Jericó, não tinha como derrubar aquelas muralhas. E nós vemos que por uma situação, um fato sobrenatural, as muralhas vieram abaixo. Então eles ficaram extremamente preocupados. Nossa, e não só eles, os povos ficaram preocupados. Porém, ao invés de Josué perguntar para Deus, para ter discernimento, para não fazer nenhuma bobagem, não tomar nenhuma decisão errada, ele acredita no seu próprio conceito e na sua própria visão. E é aí que ele se enganou. Parte 1. Os inimigos se unem contra Israel. A inveja dos inimigos. O capítulo 9 do livro de Josué tem início com notícias das vitórias dos hebreus sobre os habitantes da terra. Diante das vitórias do povo de Deus, os reis que estavam daqui do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Grande Mar, se uniram para combater os hebreus. É interessante perceber que, de acordo com a história, aqueles povos não eram unidos. Irmãos, eles viviam em guerra. Um pedaço de terra, um rio, qualquer coisa desse tipo era batalha sangrenta. Só que agora eles se unem contra o povo de Israel, quando não tinha um exército militarmente treinado para isso. Porque eles vinham de uma peregrinação no deserto. Não tinha, como eu já disse, armamento, claro, naquela época não era armamento como nós temos hoje, era uma lança, era uma espada, era um escudo, alguns armamentos dessa natureza, eles não tinham. Não eram todos os soldados que dispunham desse armamento. Então veja, mas mesmo assim, quem estava dando a vitória para eles era o próprio Deus, para eles dar glória a Deus. Aqui na parte 2, os inimigos são numerosos. Os inimigos eram um exército muito maior do que o de Josué. Mas Deus, dando a vitória para o povo hebreu, conseguiu vencer aqueles povos. O mal atua em várias frentes. E aí, meus irmãos, os cananeus se juntaram para combater Israel de modo ardiloso, mentiroso. No Novo Testamento, a palavra grega correspondente para astúcia é panorgia, a qual igualmente pode significar artimanha, sagacidade ou sabedoria ilusória ou falsa, e foi usada quando Paulo expressou sua preocupação em que os coríntios fossem enganados pelo inimigo da mesma forma que Eva. Irmãos, ele se iludiu. O mal, o inimigo, ele ilude a nossa vida, dizendo, não tem nada a ver, não tem problema, esse não é seu inimigo. Essa situação não é o seu inimigo. Nós não somos o seu inimigo, mas eles estavam se disfarçando como amigo, ou como pessoas que estavam se sujeitando a Josué, ou aos hebreus. Porém, eles eram inimigos dos hebreus. Nós vamos ver que depois, no decorrer bíblico, das passagens bíblicas, esse povo gibeonita deu muito trabalho ao povo de Israel. Muito trabalho. Parte 2. As aparências enganam. Os gibeonitas fizeram uma encenação a fim de seduzir o povo de Deus. Eles se disfarçaram muito bem. Irmãos, é assim que vem o inimigo das nossas almas. Ele se disfarça. Ele se disfarça. O pecado, ele se disfarça de quê? Como é que eu posso dizer? De um erro humano. Tem coisas que nós erramos humanamente falando? Claro que tem. Mas é tudo? É tudo? Ah, não, é que eu sou fraco, eu sou humano. Ah, você foi lá e caiu com a sua namorada, cometeu o pecado de fornicação. Ah, sabe como é que é? A gente é fraco no mundo que nem no dia de hoje.
E aí? E depois é só pedir perdão, não tem problema. Ah, você é casado, jovem casado, e cometeu adultério, está cometendo adultério com a menina do trabalho, mas eu peço perdão para Deus, não tem nada a ver. Deus é Deus que perdoa, Deus é Deus que é aquele Deus que massacra. Irmãos, tire isso da sua cabeça. Cometeu o pecado é a consequência do pecado que cometeu, não tem como, não tem jeito. A gente fica, hoje estão se maquiando o pecado. Hoje, infelizmente, esses líderes ficam aí maquiando o pecado. Não fala nem de pecado para não espantar a freguesia, vamos dizer assim. Nem fala de pecado para não espantar a freguesia. Por quê? Porque fica maquiando aquilo que é errado. Aqui, esse povo aqui, eles como é que eu posso dizer? Eles se fingiram de amigos, se fingiram de pessoas que estavam ali para servir o povo de Israel. Que na verdade, como eu disse, eles deram muito trabalho para o povo de Israel. Eles eram inimigos do povo de Israel. Eles eram inimigos. E o inimigo ele vem com uma aparência de piedade, de total rendição. Só que o inimigo ele nunca está rendido. O nosso inimigo das nossas almas nunca está rendido. O pecado ele nunca está rendido na nossa vida. O pecado ele nunca se rende dentro de nós. Não se iluda achando que o pecado vai se render dentro de você. Aquilo que você tem o desejo de fazer, ele está rendido. Pode ser que nós não tenhamos o mesmo desejo, a mesma vontade que tínhamos outrora, porque fomos libertos. Porém, aquilo sempre vai rondar nossa vida. Ah, uma vez liberto, nunca mais. Se engana. Porque o leão, ele anda em derredor buscando para quem para devorar. E aí a gente fica brincando. Fica brincando, achando que o pecado, ele está longe e ele não é mais o nosso inimigo. O pecado é sempre o nosso inimigo. Quando é que fala que o mal atua em várias frentes? E atua mesmo. Ele atua em várias frentes, tenta destruir o nosso corpo, a nossa mente e através de tudo isso destruir toda a nossa família. É isso que ele faz. Parte 2. A astúcia dos gibeonitas. As aparências enganam, eu já li. Os gibeonitas fizeram uma encenação a fim de seduzir o povo de Deus. A armadilha é descoberta. 3 dias depois, os israelitas descobriram que os pretensos embaixadores de uma terra longínqua eram, na verdade, inimigos vizinhos. Aí foi tarde. Por quê? Porque fizeram aliança com esse povo e a aliança não podia ser quebrada. As pessoas fazem aliança com o pecado, achando que o pecado não tem problema, que não vai me destruir, que não tem problema, que está tudo tranquilo. E depois que descobre, começa a sua vida a se afundar, destruída, aí descobre que aquilo foi um erro. E aí, para encontrar lugar de arrependimento é mais difícil, porque não tem arrependimento, às vezes é só remorso. Aqui nós estamos falando eu estou fazendo uma alusão acerca da aliança que eles fizeram no Antigo Testamento e da nossa mentalidade de encarar esse tipo de coisa hoje. Então aqui, nós vemos que a armadilha foi descoberta, só que não tinha mais como voltar atrás, que Josué tinha feito uma aliança com eles. Aqui no 3, a manutenção da aliança. Josué e os príncipes da congregação, menos diante da ferrenha crítica do povo, não mudaram os termos da convenção de paz. Fizeram a convenção de paz e não poderiam voltar atrás. Não tinha como voltar atrás. O pecado que nós cometemos hoje não tem como voltar atrás. Não tem como. Se a gente comete um pecado planejado, aquele, não tem nada a ver, tá tudo tranquilo, eu vou marcar meu corpo, eu faço tatuagem, porque a igreja tal tem tatuagem, porque agora é liberado. Será que é mesmo? Você quer marcar seu corpo? Marca. Na dúvida, tem dúvida? Não faz. É melhor não fazer. Se tiver dúvida, não faz. Não faz, é a melhor coisa. Porque eu não sei porque eu estou citando essa questão da tatuagem, porque eu tenho até um estudo no YouTube aí, se vocês irmãos procurarem, vai ver que tem um estudo completo de mais ou menos 1 hora aí, 2 partes, mais ou menos 1 hora as 2 partes, que vai falar sobre tudo isso. Mas também tem outras situações, meus irmãos, que é a fornicação, que tem destruído os jovens. Ah, não quero casar. Claro que não quer casar. Tem uma vida sexual ativa, vai casar para quê? É o pecado. O que o pecado tá? O que o pecado tá fazendo? Ele tá iludindo o povo achando que não tem nada a ver. Não, o pecado é meu amigo. É assim, meus irmãos. É só pedir perdão. Eu vou, deito com a minha namorada hoje, peço perdão. Aí amanhã eu deito de novo, peço perdão. Por que casar? Para que constituir família? Para que ter responsabilidade? Não quero. Hoje o jovem não quer casar porque tem uma vida sexual ativa, vai casar para quê? Não que se casa só para ter sexo, não é isso. Não é isso. Mas o jovem, quando ele está
busca incessante para o casamento, às vezes, vamos dizer assim, 60% da motivação para casar é isso. Não adianta esconder, porque é isso. Mas aqui, nós vemos que os gibeonitas foram punidos. De que forma? Quando viu que havia sido enganado, Josué ficou bravo e naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água. Aí eles seriam serviçais do povo. E aí que está o problema, eles começaram a ficar ali no meio do povo. Mesmo que o templo ganhou pessoas para fazer o serviço pesado, mesmo que o templo tenha ganho pessoas para fazer serviço pesado, o povo foi muito prejudicado com isso. O povo de Israel foi muito prejudicado com isso. Uma significativa mudança. Os príncipes, diante da descoberta do engano, sugeriram que os gibeonitas fossem escravos de toda a congregação. Mas Josué fez uma significativa alteração e tomou os escravos do santuário e tornou-os escravos do santuário de Deus. Irmãos, eles eram inimigos do povo e agora se serviriam dentro do templo juntamente com os sacerdotes e os levitas, que eram pessoas, sacerdotes, sumos sacerdotes e levitas, que eram pessoas que eram escolhidas, a tribo foi escolhida por Deus para estar lá. Mas como o homem escolhe e decreta, Deus não revoga. Porque é uma escolha que o homem fez. É o homem que fez essa escolha. E, infelizmente, essa escolha pode prejudicar outras gerações se essa situação não for revogada. Quando nós vemos uma passagem bíblica, eu não lembro aonde, que foram mortos os gibeonitas, se não me engano, Saul quebrou a aliança, houve uma matança muito, muito, muito grande no meio do povo de Israel. Parte 3. Bênção no lugar de maldição. Talvez a postura humilde dos gibeonitas tocou o coração do Eterno, sendo destacado para o serviço perpétuo na casa de Deus. Talvez. Eu não acredito muito nisso. Porque Deus não precisa de subterfúgios. Deus não precisa de subterfúgios para que o seu reino cresça. Ou para que haja serviço no templo. Deus não precisa de subterfúgio. Meus irmãos, Deus não precisa usar o pecado para isso. Mas uma vez o homem tomando essa decisão, claro, aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. E nós vemos que eles foram sim colocados. Foi de grande valia? Foi. Mas se a gente fosse fazer uma analogia, como nós estamos fazendo acerca da associação do pecado com aquilo que Josué fez, foi um erro muito grave. E quando a gente leva certas coisas adiante, só é prejudicial para as nossas vidas. Eu não sei qual que seria o termo que ele poderia ter adotado para poder revogar essa lei e expulsar os gibeonitas e colocar o povo de Israel para poder fazer esse serviço. Porque esse serviço, quem deveria fazer era os levitas. Quem deveria cuidar da arca, quem deveria cuidar do tabernáculo, eram os levitas. Eles que deveriam ser rachadores de lenha, tiradores de água. Mesmo que a comunidade também fosse usufruir desse serviço, quem deveria fazer era eles. Não era aquele povo. Mesmo que você pode dizer, mas quem saiu do Egito não foi só os hebreus, foram outros povos também. Mas Deus permitiu que aqueles outros povos saíssem e nós vemos o que aconteceu no Egito. No Egito não, no deserto. Quantos levantes teve? Quantas situações teve? Então, meus irmãos, não devemos brincar com aquilo que Deus falou para nos afastar. Não devemos fazer associação entre a nossa vida e a vida daquele que Deus falou para nós não nos associarmos. Mas aí você vai dizer, mas eu trabalho, eu estudo, claro, mas eu estou dizendo uma amizade mais íntima, uma coisa mais... como é que eu posso dizer? Mais íntima no sentido de ser até confidente. Cuidado, vamos tomar cuidado. O pecado, ele vem mascarado, ele vem travestido, ele vem de uma forma que nos atrai e depois, quando ele se revela, nós vemos que foi tarde. Nossa conclusão, a história dos gibeonitas nos ensina importantes lições. Uma delas é que jamais devemos tomar qualquer atitude sem antes consultar ao Senhor. A segunda é que precisamos estar atentos às ciladas do inimigo, pois ele é ardiloso e suas mentiras podem nos impedir de herdar a terra prometida pelo Senhor, a Nova Jerusalém. Só uma questão aqui. No Antigo Testamento, o povo não tinha a Bíblia impressa como nós temos hoje. Eles iam ao sacerdote ou ao profeta.
Normalmente é o profeta, eu chamava de vidente. Hoje nós temos a palavra de Deus. Você não precisa buscar profeta, bater na casa do profeta e a hora por mim para ele revelar a sua vida. Você e eu, nós podemos orar a Deus e Deus abre os nossos olhos. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Você ainda que não é inscrito no nosso canal está convidado a se inscrever. Que Deus te abençoe. Você que tiver a oportunidade, compartilhe este vídeo e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.